Amém, graças a Deus. No Evangelho de hoje, do capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 18, nós vamos refletir sobre quem é Jesus e quem são aqueles que seguem a Cristo. A Bíblia nos diz que Cristo, esse capítulo 9, ele traz alguns relatos do que havia acontecido, do que estava acontecendo com Cristo e os seus discípulos. Cristo os envia em missão e eles saem pregando. Logo em seguida eles retornam e contam a Cristo o que aconteceu. Eles ficaram maravilhados, porque o Espírito Santo havia operado muitas coisas através das suas mãos. Então Jesus vem para certo lugar, para tratar com eles. As multidões ficam sabendo que vão atrás de Cristo, e ali se opera a multiplicação dos pães. E logo em seguida é necessário que Cristo ache a necessidade de que eles se afastem, vão para um lugar para que eles possam orar, para que eles possam ficar um tempo com Deus, após essa missão, vamos dizer assim, e após esse milagre. E Cristo está ali em oração, num lugar assim mais afastado, e em certo momento ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e pergunta para eles: quem dizem as pessoas, os homens, as multidões que eu sou? Ele pergunta para ter a percepção dessa avaliação. Quem as multidões que ele pregava entendiam que ele era. Então os discípulos trazem um relato de que as multidões entendem que você é um dos profetas. Uns entendem que você é João Batista ressuscitado. Outros acham que você é Elias. E outros acham que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Nós sabemos que Jesus Cristo é profeta, mas era muito mais do que isso. E é uma boa, vamos dizer assim, uma boa avaliação. Jesus Cristo não nega, não diz que eles estão errados. Mas para aquele grupo mais próximo, para os discípulos, ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem, quem vocês entendem que eu sou? A partir de tudo que nós já vivemos até agora. Então, quem é o mais ousado? Sabe aquela pessoa assim, quando você está na sala de aula, o professor faz uma pergunta, fica todo mundo: gente, eu expliquei até agora eu vou fazer uma pergunta. Aí todo mundo se esconde, né? Aí tem um que: professor, é isso. Pedro era assim. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, mais ousado. Não só isso, ele era líder daquele grupo. Tu és o Cristo de Deus, inspirado por Deus. Algumas pessoas entendem hoje em dia que o nome Jesus, que Jesus é um nome, em Cristo é um sobrenome. Mas Cristo, ele não é um nome. Cristo, ele é uma função, ele é uma qualidade. Cristo significa ungido. Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido. Então, quando ele fala Cristo de Deus, ele quis dizer: você é o Messias. Você é aquele que foi ungido de Deus para ser o Messias. Quem era ungido no Velho Testamento? Os profetas recebiam a unção, o derramamento de óleo. Os reis eram, e os sacerdotes, derramava-se óleo sobre eles. Quando ele diz você é o Cristo, ele diz você é o Messias ungido por Deus, prometido.
Então eles tinham uma percepção melhor de quem era Jesus. Mas esse termo Messias, ele trazia muita confusão, ele trazia muitas discussões, porque cada pessoa entendia o Messias de uma forma. Então, rapidamente, Jesus Cristo quer corrigir essa ideia. Quem é Jesus? Então ele diz o quê? Ele proíbe, ele fala, olha, ele veementemente, ele diz, olha, não contem a ninguém que eu sou o Messias. E muitas pessoas acham isso estranho. Ele era o Messias, ele não disse, vocês estão errados. Ele era o Messias, mas era um Messias de um tipo diferente do Messias que eles estavam esperando. E ele proibiu que anunciassem que ele era o Messias. Na teologia nós chamamos isso de segredo messiânico. Às vezes que Jesus, as pessoas veem ele como Messias e ele diz, não conta para ninguém. É um segredo, porque eu não sou o Messias que vocês estão pensando que eu sou. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? É muita discussão, isso é um debate violento. Se você perguntar para as pessoas dentro de uma casa, quem é Jesus para você? Um fala uma coisa, o outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra. Imagine na sociedade, quem é Jesus? Para muitos, Jesus é um sábio. É assim? Ele é um sábio, ele tem palavras de sabedoria. Eu gosto de ouvir as parábolas, eu gosto de ouvir os seus ensinamentos, sempre carregados de muita sabedoria. Jesus é um sábio. Se você perguntar para outros, eles vão dizer, Jesus ele é um espírito evoluído, ele é um avatar, ele é como um Buda, alguém iluminado, que deve ser seguido. Alguns vão dizer que ele é um ser evoluído, alguns vão, só que existem uns, a grande maioria, vai dizer, em outras palavras, quem é Jesus para você? Jesus é Papai Noel. Por quê? Porque ele não está aí para nos abençoar, tudo que eu quero eu vou lá pedir para ele. Jesus é bonzinho, é um papai bonzinho. Tudo que nós pedimos, ele nos dá. Muita gente entende Jesus como Papai Noel. Para as multidões, como eu já disse, ele era profeta. Para os discípulos, ele era o Messias. Quando Jesus pede, olha, não contem a ninguém. Vamos entender isso. Não contem a ninguém que eu sou o Messias. Havia uma esperança de um novo tempo. O Messias traria um novo tempo. Um tempo de bênção para Israel, um tempo de prosperidade, um tempo de grandes vitórias, de libertação. Então eles entendiam Messias num sentido político e militar. Ele era um líder político. Ainda existem correntes teológicas que acreditam que Jesus é um líder político. Ainda existe. Elas notas e são pessoas, são clérigos. Eu não estou falando de gente que não entende o Evangelho. Pessoas que conhecem o Evangelho, mas que dizem, não, Jesus era apenas um revolucionário. Colocam ele numa categoria política. Não, Jesus foi um perseguido político. Jesus ele queria revolucionar, romper as barreiras. Colocam Jesus somente na terra, algo material, revolucionário e político. Só que Jesus não era isso. Ele imediatamente corrige eles e diz para eles qual era o seu projeto. Essa ideia de Messias poderia trazer muita confusão. Então ele diz, olha, não contem isso para ninguém. Se vocês contarem que eu sou esse tipo de Messias político, um líder político ou guerreiro, as pessoas não vão mais ouvir a minha palavra e vão interpretá-la de uma forma errônea. Elas precisam entender que tipo de Messias eu sou.
Que tipo de libertação eu vim trazer? Que tipo de salvação eu vim propor? E ele diz no verso 22, olha só o tipo de Messias que ele era. Ele não era um Messias político, nem vitorioso, nem guerreiro. É necessário que o Filho do Homem padeça muito, sofra, seja rejeitado pelos anciões, pelos príncipes e pelos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Esse é o tipo de Messias que ele era. Imediatamente ele corrige. Esse é o Messias que eu sou. Ele é um Messias que vem para se oferecer como uma oferta. Ele é um Messias que vem para se sacrificar. Ele diz, é necessário que esse Messias sofra e sofra muito. Olha que coisa chocante. Os discípulos devem ter ouvido isto e dito, mas não é esse o Messias que eu estou esperando. Que tipo de Messias é esse? Irmãos, esse texto, eu sei que eles guardaram isso, mas eles só puderam entender isso depois da sua ressurreição. Eu tenho certeza que eles não entenderam o que Jesus estava falando naquele momento. Ele corrigiu, mas não conseguiram entender e absorver aquilo. Eu preciso sofrer muito, ser rejeitado e ser morto. A morte e o sofrimento de Jesus não foi um acidente, não foi porque ele era bonzinho, não foi porque ele quis revolucionar e aí a política pegou e não vamos matá-lo. Não, não foi isso. Era um projeto de Deus. Através da sua entrega, ele se libertaria. Através da sua oferta, ele nos libertaria do pecado, da morte, da destruição, do afastamento de Deus. Era necessário que ele passasse por isso. Não era acidente, era uma escolha. Nós tomamos decisões nas nossas vidas e muitas vezes essas decisões vão trazer para nós sofrimentos, não é assim? Vão trazer. Você sabe, eu vou começar essa jornada, essa carreira, e eu sei que no percurso eu vou sofrer muito. Jesus sabia o que tinha que fazer e sabia o que tinha que passar e aceitou e abraçou. A cruz foi vocação, ela não foi acidente. Jesus sabia que tinha que passar pela cruz, mas ele por fim ressuscitaria, e ele deixou isso claro, mas parece que nem isso eles entenderam. Queridos, isso traria salvação para Israel, libertação, mas não era uma libertação terrena. Governos começam, governos terminam, não é assim? Reinos, você que estuda um pouco de história, reinos muito poderosos, que se expandiram por todas as regiões, pareciam imbatíveis, que quando entravam na sua região, naquela região, as pessoas tremiam de medo, caíram. São coisas naturais, são coisas da terra, passageiras, mas o reino de Jesus Cristo jamais passará, porque não é um reino terreno, não é um reino natural, é algo sobrenatural. Eu estou olhando para as pessoas que fazem parte deste reino. Esse reino começou há 2000 anos atrás e ele só cresce, ele só aumenta, e ele entra em todas as nações e em todos os povos, e ele vai conquistando não através das armas, mas através do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, da sua entrega e da sua ressurreição. Isso sim quebrou os inimigos, isso sim quebrou as hostes satânicas, isso sim venceu o mal que nos aprisionava. Este é o reino de Deus, não é um reino terreno, mas é um reino espiritual e eterno. Esse é Jesus, é um Messias que se oferece, é um Messias que se oferta,
É um Messias que se sacrifica. Quem é Jesus para você? É alguém que dá coisas? Ele dá. Não vou dizer que ele não dá. Tudo que nós temos, foi ele que nos deu. Quando precisamos, podemos recorrer a ele? Podemos. Mas ele é muito mais do que isso. Não vá até Jesus somente para pedir coisas. Ele quer te dar muito mais do que isso. É alguém sábio que ensina coisas, que dá uma sabedoria de vida? É. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é a própria sabedoria. Não para por aí, ele é muito mais. É aquele que suportou sofrimento. Alguém já fez isso por você? Suportar sofrimento, suportar tapas na cara, suportar xingos, suportar cusparadas na cara, suportar chicotadas por você. Já fez isso por você? Ele te ama de verdade. Não é brincadeira, irmão. A medida que alguém te ama é aquela medida que a pessoa está... Irmãos, quem é que te ama? Não é aquele que diz, eu te amo tanto. Isso é só uma expressão. Agora, até onde esta pessoa está disposta a ir por você? Aí é que você descobre quem é que te ama de verdade. Por isso que nós olhamos para os nossos pais, não é assim? Os nossos amigos muitas vezes dizem, eu gosto tanto de estar com você, mas aquelas pessoas não estão dispostas a se sacrificar por nós. O nosso pai, a nossa mãe, muitas vezes dá tudo por nós. Não estão dizendo que todos são assim, mas as pessoas que muitas vezes se sacrificam. Esse é o que mais te ama. E Jesus muito mais. Ele deu a vida dele. Disse, eu vou morrer aqui nesta cruz para dar vida para o Marcos, para dar vida para você, para te dar uma vida maior e sobrenatural. Não olhe para Jesus com desconfiança ou somente como alguém que pode te dar as coisas, com indiferença, mas reconheça o amor infinito que Ele tem por você, pela humanidade. Isso é Jesus. Aquele que subiu numa cruz. O que é a cruz? A cruz é altar. Isso aqui é altar. Ele subiu lá para te dar a vida, para ser imolado, sacrificado, para que você tivesse uma vida sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz então, verso 22, ele diz, ou melhor, continuando, verso 23, se alguém agora quer vir após mim, ele diz quem ele era, que tipo de Messias ele era, e agora, se alguém quer vir comigo, ele diz, alguém quer vir após mim, ou quer dizer, alguém quer vir comigo? Agora você entende quem é Jesus. Aí dá para você perceber que tipo de pessoa você tem que ser. Quem quiser vir comigo, o que ele fala? Renuncie-se a si mesmo. Eita palavrinha. Tome a cruz de cada dia e siga-me. 3 coisas, renuncia. A segunda, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Isso. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. E aí, ele diz ainda, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Quem é o seguidor de Jesus Cristo? Quem é o verdadeiro seguidor? Quem é aquele que realmente segue a Jesus? Ele diz quem ele é, e ele diz quem é o seguidor. Quem é o verdadeiro seguidor? Primeira coisa, aquele que nega a si mesmo. Esse é difícil, né, irmão e irmãs? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é só deixar de fazer umas vontades.
né? Eu estou com vontade disso, mas a Bíblia fala que eu não devo fazer. Os mandamentos de Cristo, o sermão da montanha, lá ele me ensina que eu não devo fazer. Não é só isso. É muito mais do que isso. Imaginemos que agora estamos na segunda-feira pela manhã. Segunda-feira de manhã, o culto já passou, você já foi para casa, almoçou, passou o seu domingo, descansou. Segunda-feira. Quando der meio-dia, você faz a pergunta para você: será que eu estou negando a mim mesmo, fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? Negar-se é isso. É deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade dele. Quando der meio-dia, você faça essa pergunta. Nesse período de 7 horas ou de 8 horas até agora, eu fiz a minha vontade ou a vontade de Deus? À tarde, às 18 horas, você faz essa pergunta novamente. Na parte da tarde, eu fiz a minha vontade ou a vontade de Deus? Negar é renunciar o seu querer, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Esse é o seguidor de Jesus Cristo. Sai a sua vontade, o seu desejo, e entra a vontade de Deus e o desejo de Deus para a sua vida. Isso é renúncia. O rei manda e os seus súditos obedecem. Eita, mano. Isso aí não é brincadeira não, hein? E não é mesmo não, hein? Por isso que ele diz: é necessário que eu sofra muito. Vocês acham que ele queria sofrer, irmãos? Orando, ele disse lá no jardim: Senhor, se for possível, passa de mim isso. Todo esse cálice, todo esse sofrimento, toda essa dor, se for possível. Mas não faça-se a tua vontade, mas a minha. Não faça-se a minha vontade, o inverso, né? Esse é o Marcos. Faça-se a minha vontade e não a tua, a nossa muitas vezes. Mas o que Jesus falou? Faça-se a tua vontade e não a minha. Irmão, será que nós conseguimos fazer isso amanhã? Será que nós conseguiremos fazer isso durante a semana? Será que nós temos feito isso? Ou sempre passamos os dias fazendo a nossa vontade e deixando a vontade de Deus de lado? Sabemos quem é Jesus, mas quem são os seguidores de Jesus? Aqueles que negam a si mesmo. Segunda coisa, os que tomam a sua cruz. Mas isso, tomar a sua cruz, de cada dia. Irmãos, eu não quero falar aqui de gostar de sofrimento. Isso é masoquismo. Gostar de sofrer, gostar de apanhar. Não estou falando disso. Quando Cristo fala tomar a sua cruz, é oferecer a sua vida a Deus. Quando ele sobe no altar, como eu disse, cruz é altar. E ele sobe ali para se sacrificar. Ele está dizendo: você vai se oferecer a Deus e às pessoas. Você vai se oferecer: apresentai-vos vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é assim que Hebreus fala? É isso. Tomar a sua cruz. Quando nas aldeias dominadas pelo Império Romano, nos lugares dominados pelo Império Romano, a tropa do Império passava ali, entrava naquela região, identificava alguém que eles queriam que fosse crucificado, eles colocavam a trave, pegavam aquela pessoa, colocavam a trave aqui, horizontal, e aquela pessoa ia embora. E as pessoas ali olhavam e sabiam: nunca mais vai voltar. Ele está morto. Quando Jesus fala tomar a sua cruz, apesar de tudo, oferecer-se a Deus. É subir nesse altar, sacrificar a tua própria vida por amor a Deus. É doar-se a Cristo e doar-se às pessoas. É que na nossa vida cristã nós vamos ter que sacrificar muitas coisas. Sacrificar a nossa vontade, sacrificar aquilo que nós achamos que é certo. Às vezes teremos que sofrer porque amamos a Deus. Um tempo atrás eu estava vendo
aquele canal Portas Abertas. Alguém conhece? Portas Abertas? É um trabalho missionário que existe em todas as nações, Portas Abertas. E eu estava vendo um testemunho de um homem que se chamava Navid. Navid. Ele morou ali em Teherã, no Irã. O Irã agora que está sendo atacado, que é governado pelos ayatolás. O Irã, meus irmãos, ele é um governo ditatorial. Ditatorial. Aquilo que acontece ali não representa a vontade do povo, mas é chamado, os historiadores chamam aquilo ali de um governo teocrático ditatorial. Certo? Eles têm uma polícia que anda pela cidade, eu esqueci até o nome, anda pela cidade. No momento da oração, ele passa em todos os comércios, passa na sua casa, policiando. Então, aqui é dominado, controlado. Alguns aqui, eu acho que já ouviram, lembram da Primavera Árabe. Quem lembra desse termo, Primavera Árabe? Na Primavera Árabe, as pessoas tentaram se libertar, tentaram, mas foram o quê? Massacradas. Não conseguiram. E a Primavera Árabe aconteceu ali no Irã, mas essas pessoas foram mortas. Então é um regime de controle. Então, o testemunho dele, eu nunca esqueci o testemunho dele. Ele conta o testemunho dele. Depois, se você quiser pesquisar, Navid está lá em Portas Abertas. Ele era muçulmano, então ele passou uma dificuldade financeira muito grande e foi morar na rua. Ele tinha um carro. E ele disse que o único lugar que ele poderia colocar o carro ali era no aeroporto ou no hospital. Porque se você parasse esse carro no meio da rua e a polícia passasse, você era preso. Então ele disse que ele morava dentro do carro. Então, passou-se um tempo ali, ele morando dentro do carro, ele usava esse carro também como trabalho. Ele pegava as pessoas e transportava as pessoas. Pegava de um local, olha, eu posso te deixar em tal local, e recebia, como se fosse um serviço de táxi. Certo dia ele pegou uma jovem nesse táxi, nesse carro. Quem era essa pessoa? A única pessoa que poderia pregar o evangelho para ele. Ele disse que quando ele saiu de casa, ele ficou sabendo por ela, e depois ele descobriu essa história, que quando ele saiu de casa, a sua mãe adotou uma criança. E essa criança, então, se tornou a sua irmã adotiva. Ele diz, ninguém mais poderia pregar o evangelho para mim. Então, dentro do carro, ele, conversando com ela, descobriu que ela era a irmã adotiva dele. Olha só. Ele diz, irmãos, no Irã tem mais de 80 milhões de pessoas. Ela pegou carona com ele. E aí ela pôde falar de Jesus para ele, porque ele falou, se fosse outro, não ia dar certo. Ele expulsava do carro ou coisa pior, ou denunciaria. Se denunciar, a pessoa está morta. Mas como era irmã dele, ele aceitou. E aí ele ouvia sempre ela falando, olha, se entrega para Jesus, Jesus te ama. Isso aqui que nós estamos falando aqui, Jesus entregou a vida por você, Jesus quer te salvar. E aí um dia, ele se cansou daquilo ali e falou, olha, vamos parar aqui o carro. É o seguinte, eu não conheço Jesus, eu nunca vi Jesus, como é que eu vou crer nisso? Eu preciso de uma coisa mais palpável. E ela disse para ele, e ele disse, eu quero ver Jesus. E ela disse, você quer ver Jesus? Tá bem, vamos orar. E aí ele deixou ela onde ela queria e falou, esses crentes são loucos mesmo. Eu estou pedindo para ver Deus, e ela disse que vai orar e vai aparecer para mim. Que coisa louca. Ok, passou. Na mesma noite, ele disse que estacionou o carro no aeroporto. E sabe quando o caminhão passa por você, que o carro balança assim? Você já teve essa experiência? Passa um carro muito rápido e o carro balança. Ele falou que foi a mesma coisa, só que o carro estava parado. 3 horas da manhã, entre 2 e 3 da manhã, parado no aeroporto. Ele disse que passou aquele negócio que o carro balançou, e ele acordou. Eu falei, mas meu Deus, que negócio é esse? Não é possível que passou alguém correndo nesse horário aqui do meu lado, do estacionamento. Aí ele passa a mão no rosto, quando ele acorda, ele vê Jesus parado na frente do carro dele e olhando para ele.
Ele falou que o olhar foi tão penetrante que ele disse que foi na alma dele. Ele falou: é o meu Criador. E ali Jesus desapareceu. No outro dia ele se entregou a Jesus, entregou a sua vida para Jesus. Ok, e começou ali a sua jornada, a sua caminhada, né? Agora a sua caminhada de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vamos lá então. Então ele começou a estudar, a evangelizar. Na igreja não existem igrejas como essa, tá, irmãos? As igrejas lá são escondidas, são chamadas de igrejas domésticas. Se tiver uma igreja igual essa aqui, vai todo mundo preso. Então ele disse que ele estava sendo ensinado na sua casa. Toda a sua igreja foi presa nesse período. Todos, até as crianças. Até as crianças foram presas. E ele contou que lá no Irã, quando os cristãos são presos, eles apanham constantemente, são torturados. Existe abuso, elas são abusadas. E é algo terrível, porque eles não permitem cristãos no Irã. E é tudo muito escondido. E ele disse que toda a igreja foi presa, todos. E aí ele ficou com aquele medo, precisava aprender mais de Jesus Cristo, mas ali ele já conhecia e começou aquela comunhão com Jesus. E ele era produtor de vídeo, fazia vídeos, trabalhava com televisão. E ele disse: olha, eu vou começar a fazer um material para as crianças. E começou, dentro do seu estúdio, ele começou e foi melhorando e conseguiu trabalhar numa emissora novamente. A sua vida foi melhorando, ele saiu do carro, comprou uma casa, nesse processo de conversão. E já tinha todas as suas coisas, casou, formou uma família. Então, neste processo, ele falou que ele começou a fazer vídeos para crianças. Vídeos sobre a Bíblia, historinhas da Bíblia para crianças. Porque ele disse que não existia isso lá. Então ele queria fazer aqueles vídeos escondidos para dar para as crianças da igreja, para elas assistirem as histórias da Bíblia. E ele disse que num belo dia, alguém que trabalhava com ele só teve tempo de ligar: olha, me descobriram. Foi o tempo que ele correu para casa, antes que a polícia chegasse na casa dele, tirou a esposa dele de casa, e ela tinha passaporte e mandou ela para fora. E quando a polícia veio atrás dele, ele correu, ele fugiu. Ele disse que ele teve que atravessar o Irã a pé e atravessar para entrar na Turquia. Ele disse que teve que atravessar o país inteiro, atravessou lá os desertos e teve que entrar na Turquia para não ser morto e não ser apanhado. E nesse testemunho ele estava contando toda essa história. Queridos, você acha que nós queremos passar por um tipo de coisa dessa? Não, mas ele passou, foi a cruz dele. Foi a cruz, o sofrimento que ele precisou passar para permanecer fiel a Jesus Cristo, para ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Isso é tomar a cruz. E a terceira coisa, negar-se a si mesmo primeiro, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O que é seguir a Cristo? É viver conforme os ensinamentos, os exemplos de Jesus. É viver como Jesus viveu, o aprendizado, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele ensinou para os apóstolos, para os discípulos, e nós lemos através das Sagradas Escrituras, nós absorvemos e no dia a dia nós aplicamos isso na nossa vida. É um crescimento, é uma transformação, é uma mudança, em que você vai se parecendo com Jesus a cada dia. Cada dia você vai fazendo o que ele fez, o que ele ensinou, e você vai deixando uma coisa, vai deixando outra, vai deixando alguma coisinha, a sua vontade, o seu querer, para fazer a vontade de Deus, e você vai se parecendo com Cristo e vai sendo chamado de cristão, verdadeiramente. Esse é aquele que segue a Jesus, é viver como Jesus viveu. Irmãos, será que nós temos negado realmente a nossa vontade? Será que nós temos tomado realmente a nossa cruz, se oferecido a Deus e às pessoas? Será que nós temos nos sacrificado para fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos realmente, quando Deus olha para nós, para mim, diz: aquele ali é meu seguidor, aquela ali é a minha seguidora? Será que Jesus pode falar isso de nós? Será que Jesus pode falar isso de mim? Durante a semana, durante os dias, os meses, será que nós temos feito a nossa vontade ou a vontade de Deus?
Nós temos doado a Deus e às pessoas o que nós temos, os nossos dons? Ou nós temos sempre uma atitude egoísta de querer fazer primeiro para nós, a nossa vontade, o nosso querer? É o que eu quero fazer, o que eu estou a fim de fazer. Ou nós temos feito o que Deus quer que nós façamos? Assim como o Mestre se doou por nós, sofreu por nós, tomou a sua cruz e seguiu a vontade do Pai, nós devemos nos negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo, passo a passo, o seu exemplo e os seus ensinamentos. Amém? Que nós possamos, que Deus, ao olhar para nós, não eu, não o seu vizinho, não a igreja, mas que Deus, ao olhar para você, fale: esse aí é meu seguidor, essa aí é a minha seguidora. Amém, irmãos? Que nós sejamos dignos, que nós sejamos exemplo, que nós possamos, com a graça de Deus, a graça de Deus está sendo derramada sobre você agora, para que você consiga negar, tomar a cruz e seguir a Jesus passo a passo. Amém? Que assim seja sobre as nossas vidas.